Boa tarde, sejam bem-vindos ao CAD. Hoje vamos falar um pouco sobre o pensamento complexo e estamos fazendo um revezamento com os professores Raul Oliveira e a Vanilza, né, a professora Vanilza, porque são temas muito próximos. Eles estão trabalhando com vocês a comunicação entre os polissistemas, mas trazendo uma visão da ciência, né, sobre frequência, sintonia e teoria de campo, que é muito importante. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse período que forjou o chamado pensamento mecanicista e que prevalecia, né, e prevaleceu e prevalece até em grande parte no mundo acadêmico, no século XIX, quando Kardec faz a codificação da doutrina e publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, nós vivíamos o auge do pensamento mecanicista positivista. Então é importante a gente compreender um pouco dessa base mental para a gente compreender por que é necessário nós fazermos a chamada recontextualização do pensamento espírita. Nós estamos no século XXI, já entrando na terceira década do século XXI, e tivemos duas grandes revoluções na ciência, na física, basicamente, e que mudaram completamente a nossa concepção de mundo. Então, veja, em todas as épocas da humanidade, nós sempre constituímos o que nós chamamos de mentalidade, uma mentalidade própria daquela época. Então, veja, essa mentalidade, ela é uma espécie de síntese combinatória das mentalidades individuais. Então, o pensamento médio dominante de cada época forma o que nós chamamos de mentalidade. E essa mentalidade, ela se revela através de uma visão de mundo. Em cada época temos uma visão de mundo. Essa visão de mundo nos remete também a uma visão do outro, das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, uma visão de nós mesmos. Então, essa tríade da visão de mundo, visão do outro, visão de nós mesmos, forma a chamada mentalidade emergente. Ela é emergente justamente porque ela emerge da combinação das mentalidades individuais, do pensamento individual. Que quem pensa é o espírito, é o indivíduo, na sua singularidade. Mas na convivência, na interação, no tempo e no espaço, num determinado tempo e espaço, gera uma mentalidade emergente que acaba sendo um instrumento, inclusive para os historiadores, acaba sendo uma marca registrada daquela época. Então, nós, por exemplo, antes de nós alcançarmos o chamado pensamento mecanicista, nós temos que pensar um pouco sobre a estrutura do pensamento medieval. Porque o pensamento mecanicista é a antítese do pensamento medieval. O pensamento medieval aliás, antes de falar sobre o medieval, é importante eu só pediria que todos desligassem os microfones para não dar microfone. Pois é, eu virado num bicho de feio. Ok? Então, veja, toda mentalidade emergente, ela se expressa através do chamado edifício lógico e axiológico. É um edifício de construtos lógicos de como nós interagimos com o mundo, com as coisas, como nós construímos as nossas residências, como nós fabricamos as nossas roupas, tudo isso tem uma lógica. E cada um desses objetos, desses elementos que nós construímos, eles revelam valores a nós. Nós damos valores, por exemplo, para nós tem um grande valor a nossa casa. Ela tem um valor de aconchego, de proteção, de afeto, porque ali reside a família, etc. Então, nós sempre teremos uma relação lógica e axiológica com a realidade que nos cerca.
Nós também cultivamos valores no sentido moral. Cada época tem seus valores morais. A época, por exemplo, de Roma Antiga, dentro dos valores morais daquele período, era aceitável e justificável do ponto de vista daqueles contemporâneos, por exemplo, o que acontecia nos coliseus. As disputas, né, as lutas até a morte, enfrentamento de animais, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos na história. Isso foi se alterando no tempo e no espaço, e ainda temos alguns resíduos desse tipo de comportamento que ficou no passado, mas que, por exemplo, ainda reside nas touradas, nas rinhas de galo, mas são grupos residuais, exceto das touradas. Em algumas regiões da Espanha foi abolida, ou não se mata mais o touro, né? Se mantém o esporte, mas não se mata mais o animal, né? Que ficava praticamente torturando aquele animal até a morte, quando, né, o toureiro dá a perfuração final com a sua espada, né? Então, isso tudo foi se alterando com o tempo e nós fomos alterando os nossos valores. Mas em cada época também nós vivemos nos limites do que nós chamamos de molduras. Molduras culturais, molduras tecnológicas, molduras científicas, molduras teológicas. Todos nós estamos sempre dentro de molduras. Individualmente, nós temos as nossas molduras e a cultura onde nós estamos inseridos também tem a sua moldura. O que é essa moldura? São as limitações do nosso possível. Nós não enxergamos além do nosso possível. Cada um de nós tem um possível individual em face da sua história de vida, da sua experiência existencial e dos seus registros reencarnatórios, né, que estão conosco, gravados na nossa memória como espíritos. Então, isso faz a nossa singularidade, é o nosso background existencial. Então, nós temos esse possível individual. E a combinação dos nossos possíveis gera um possível médio da humanidade em cada época. São os chamados paradigmas da inteligência, da contingência e da cultura, que, de certa forma, condicionam o exercício do livre-arbítrio, que nós vamos falar em outra oportunidade. Né? Então, as molduras, elas, por exemplo, quando você vê um quadro, a Cris, que é dessa área, quando você olha um quadro, Cris, você vê esse quadro emoldurado. Pega, por exemplo, uma paisagem de Van Gogh. Parece que o mundo se encerra naqueles limites da moldura, porque ele fez um enquadramento de uma parte da realidade, mas o restante da realidade continua existindo. Se nós pudéssemos adentrar o quadro e passar pelos limites da moldura, nós encontraríamos a estrada que ele usou para chegar até aquele campo onde ele fez aquela pintura maravilhosa do Trigal, né? A cidade onde ele morava, a sua casa, enfim, o mundo como um todo está por trás dos limites daquela moldura. Mas nós não vemos, e o que nós não vemos, para nós não existe. Então, em cada época, nós temos molduras. O medievo se assentava no chamado paradigma geocêntrico. Então, essa moldura geocêntrica condicionava toda a vida do medievo. O poder clerical era impositivo, inclusive fazia reis e destituía reis. Por isso que é uma época subordinada ao chamado fideísmo, que vem de fé. Só se aceitava como verdade aquilo que estava registrado nas chamadas escrituras, a chamada palavra. Tanto é que qualquer questionamento era considerado uma heresia. Então, o pensamento crítico, de certa forma, estava manietado, por assim dizer, pela moldura geocêntrica. Por quê? Se tinha uma ideia de que o universo era fixo, a Terra era o centro do universo, desde a criação,
E nós somos o povo escolhido pelo Criador para habitarmos o universo, ou éramos, né? Então, isso dava uma ideia de imutabilidade, de repetição. A percepção que nós tínhamos é de quando olhávamos para o céu, nós víamos o universo todo girando em torno de nós. Não foi difícil inferir que nós éramos o centro do universo. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, desligue, porque ele dá microfonia e atrapalha o áudio, né? Então, veja, além do que, quando aparece um som, esse sistema que nós estamos usando, o Jitsi, se você tossir e o seu microfone estiver ativado, é você que aparece na tela. Quem aparece na tela grande, na gravação, é quem está falando. Então, vamos evitar de aparecer tossindo na tela. Isso vai para a internet, vai para o mundo, vocês vão ficar conhecidos. Brincadeira, depois, se precisar, eu edito, né? Então, vejam, nós estamos condicionados por esse pensamento, por essa mentalidade. Então, não havia, por exemplo, mudanças sociopolíticas. As classes eram praticamente fixas, porque se você nascia plebeu ou nascia nobre, é porque assim Deus o quis. E você morreria como plebeu ou como nobre. Não havia mobilidade social. Na nossa época, nesse momento, nós podemos nascer numa classe popular e nos transformarmos em algum grande industrial, né, um grande comerciante, como acontece, né? Vocês conhecem, por exemplo, essa rede de lojas Avan, que tem aí no país inteiro, tem aquela estátua lá da Liberdade. Esse Luciano Hang é lá de Itajaí. Não, não é Itajaí, não. É ali perto de Blumenau. Agora me fugiu o nome. Brusque. Brusque, isso, exatamente. Bem lembrado, Arion. Ele tinha uma lojinha, uma portinha, vendia tecidos que ele trazia de São Paulo. A minha esposa comprou muitos tecidos dele, né? E ele foi crescendo, crescendo e virou essa potência que é a Avan, né? Isso se chama mobilidade social. A gente pode mudar de status econômico, social, etc. Na época do medievo, isso era impensável, estava fora da moldura. A moldura assentada, geocêntrica, sugeria o quê? Que não havia possibilidade de mudança nenhuma, porque tudo estava pré-determinado. Então, veja, isso evidentemente freia o progresso, mas não impede. Não é à toa que nós, na sequência, nós temos o reencarne de alguns pontuais, ainda no século XV, nos anos 1400, e que vem trazer uma nova proposta, mas não é que ele vem de fora e traz na cartola uma nova proposta. Quando nós chegamos no século XV, a humanidade tinha atingido um estágio que precisava de novas ideias, precisava de uma nova mentalidade. Isso se acaba alimentando o que nós chamamos de extramental. Então, é uma necessidade latente, que ela não é explícita, mas ela está no ar, o que a gente chama de extramental. Ela ainda não é compreendida. Esse processo do extramental é, digamos assim, a raiz dos reencarnes. Todos nós reencarnamos em face de uma necessidade individual de fazer a experiência na matéria, para, através do processo evolutivo, alcançarmos o autoconhecimento, ou ampliarmos nosso autoconhecimento. Então, nós fazemos uma interação com esse ambiente para fazermos essa
esse autoconhecimento. E, por outro lado, nós também reencarnamos em face de necessidades latentes e que nós, dentro do nosso possível, iremos prestar um serviço à humanidade. Então, todos nós somos, além de, digamos assim, sofredores, entre aspas, na matéria, nós somos missionários. Quando eu digo sofredores, é porque nós vamos nos conter dentro de um espaço estruturado finito, tridimensional, que é, de certa forma, uma compressão do espírito, que é o processo reencarnatório. Por isso que é desconfortável, né? E a tendência é nós querermos descomprimir. Depois nós vamos falar isso mais adiante, senão fica muita coisa em um curto espaço de tempo. Então, nós reencarnamos como missionários e também para experimentarmos e enfrentarmos desafios que irão revelar a nós mesmos aquilo que nós já somos, que é o autoconhecimento. Então, todos nós somos missionários, mas alguns são pontuais, são os chamados pontuais, e que reencarnam para perceber, pelo processo intuitivo, no extramental, essas necessidades latentes, e dentro da sua área de competência, de talento e de experiência existencial, revelar uma solução, uma nova teoria, um novo instrumento, novas instruções que vão atender essas necessidades que virão à tona. Então, um dos grandes pontuais do século XV foi Johannes Gutenberg. Gutenberg trouxe à luz o que nós chamamos de prensa, a invenção da imprensa, né? Do livro impresso. Isso é um marco na história da humanidade, porque ele abre uma janela que vai permitir aquilo que vai se desenvolver nos 3 séculos seguintes. Por quê? Porque até então toda a informação estava condicionada a uma pequena casta da sociedade, particularmente o clero. Os livros, na sua maioria, estavam armazenados nos mosteiros e eram todos manuscritos. E a reprodução, por exemplo, de um exemplar para que ele fosse distribuído nos mosteiros era feita manualmente, pelos chamados monges copistas. Eles pegavam o original e iam copiando, reproduzindo. Era mais ou menos a fotocópia da época, só que à mão. Então, isso restringia a disponibilidade, né, em quantidade, e o acesso. E, ao mesmo tempo, a humanidade vivia uma época em que o letramento não era imprescindível para a existência das pessoas. Na época medieval, principalmente os servos como é que chamava? Agora me fugiu o nome. Né, dos feudos, os servos dos feudos, eles eram autossuficientes. Eles sabiam fazer tudo o que eles precisavam. Eles sabiam construir suas casas, normalmente de pedra, sabiam fazer os seus utensílios, seus instrumentos de trabalho, sabiam plantar, colher, cuidar dos animais, ordenhar as vacas, transformar os produtos naturais em alimentos e assim por diante. Eram autossuficientes, né? Produziam um excedente que tinha que deixar no castelo do suzerano, do senhor feudal, porque eles não faziam absolutamente nada, a não ser curtir a vida, por assim dizer, né? Então, eles eram autossuficientes. Mas esse processo, ele se esgota, começa a se esgotar, porque o tempo não para, ninguém segura a história. E quando Johannes Gutenberg apresenta ao mundo a prensa, e ele imprime o primeiro livro, uma Bíblia, levou 5 anos para imprimir, né? Ele abriu essa nova porta, aumentou nos anos seguintes a disponibilidade de fontes do conhecimento, fontes de informação. E o que é mais importante? Se antes as pessoas liam, faziam a leitura através dos olhos do clero,
passaram a fazer a leitura a partir dos seus próprios olhos, do seu próprio olhar. O que vai alterar dentro da eslética do tempo, na curta duração, é quando ele apresenta a prensa. Na média duração, as pessoas começam a se alfabetizar e a fazer uma leitura pelos seus próprios olhos, sem mais a intermediação de um intérprete da leitura. No longo prazo, tem a transformação estrutural. Então, o acontecimento de curta duração, o acontecimento de média duração, que altera a conjuntura, e o acontecimento de longa duração, que altera a estrutura. Isso vai acontecer no século XIX. Quer dizer, o auge dessa transformação, que começa com Gutenberg, entre outros, vai se desabrochar e se assentar como mentalidade dominante, não mais o fideísmo, mas agora o mecanicismo positivista. Um segundo grande pontual foi Nicolau Copérnico, que reencarna em 1473, veja, Johannes Gutenberg em 1400 e desencarnou em 1468. Nicolau Copérnico reencarna em 1473. Em 1543, o ano da sua morte, ele publica a chamada teoria heliocêntrica. Hélio, do gás hélio, que significa o Sol é o centro e não a Terra. Isso é uma revolução, talvez uma das maiores revoluções da humanidade, porque rompe com o paradigma geocêntrico e todo o edifício lógico e axiológico que sustentara o medievo começa a desmoronar. Então, são novas janelas que se abrem. É como se o medievo fosse uma grande barreira, né, de contenção, e esses pontuais abrem pequenas fissuras nessas barreiras e começa a verter água por essas fissuras. Com o tempo, essas fissuras se transformam em grandes aberturas. E foi o que aconteceu, né? Então, são dois grandes pontuais, né? Graças a Deus, nós reencarnamos, né? Se não houvesse a reencarnação, talvez nós nem existíssemos como seres humanos, né? Não teríamos chegado a esse estágio. A partir dos séculos XVI e XVII, começa a chamada Revolução Científica. Porque vem, por exemplo, Galileu dá continuidade à teoria heliocêntrica, e como já existia um telescópio que tinha sido inventado na Holanda, ele traz para a Itália, em Veneza, aperfeiçoa as lentes e começa a observar o céu. E descobre que, pelos movimentos dos planetas, a Terra não poderia ser o centro do universo. Ele descobre também que Júpiter tinha 4 luas. Hoje nós sabemos que tem mais de 60 luas, mas na época, visível pela luneta de Galileu, conseguíamos ver 4. Se vocês pegarem um binóculo hoje e olhar para Júpiter, vocês vão ver essas 4 luas. São as maiores. E ele percebeu que elas mudavam de posição, elas giravam em torno de Júpiter. Então, veja, como é que nós somos o centro do universo se nós temos só uma lua? Júpiter tem 4, né? Então, ele começou a fazer esses questionamentos e custou caro, porque ele abalava os alicerces do edifício lógico e axiológico do medievo. Todo o poder clerical estava assentado no geocentrismo e no fideísmo. Ora, se aquilo que estava assentado como verdade absoluta não era tão absoluta, todo o edifício sacode e começa a vir abaixo. Por isso que a reação do clero é extremamente violenta. Começa, a partir do século XV, as grandes perseguições, que culminam com a famosa Inquisição, né? Que começaram a queimar as pessoas em praça pública, acreditando que, se queimar as pessoas, queimamos as ideias e está resolvido o problema. E vimos que isso não é verdade. Quando esses pontuais
revelam essas grandes sínteses, elas entram no mental e ninguém tira mais. Mesmo que você queime o autor originário. As ideias já estão aí. Quando Galileu derroga as suas descobertas para salvar a vida da sua filha, porque vejam, em vez de torturar Galileu, a Inquisição torturou a filha, porque sabiam que ele não declinaria. Mas o sofrimento da filha na cela ao lado, quem sabe, não sei se era ao lado, mas ele ouvia, evidentemente levou ele a dizer que realmente ele negava o que tinha dito anteriormente. E no seu julgamento, para ser dada a sentença, eles perguntam, depois de toda a exposição lá dos juízes, então, senhor Galileu, a Terra é fixa ou não é? E ele diz, é fixa, mas que se move, se move. E ele resmunga essa última parte. É o que conta a história, né? Pediram para ele repetir, ele não falou mais nada, foi condenado à prisão domiciliar perpétua, né? Mas ele tinha contatos com os seus discípulos e mantinha essa correspondência secreta. E por que ele declina? Porque ele sabia que nada iria mudar o curso da história. Nada iria mudar. Era uma questão de tempo. E nasce a Revolução Científica. Ao mesmo tempo, quase contemporâneo, Galileu é 1564 e 1642. Em 1596 reencarna Descartes, René Descartes, e nasce a filosofia moderna. Aí que entra em cena o chamado mecanicismo, que é o que nos interessa aqui. Entra em cena o mecanicismo. E o mecanicismo é a ideia do quê? De que o mundo é como se fosse uma máquina, semelhante a uma máquina, como um relógio. Ele é composto de partes constituintes e que funcionam como se fossem engrenagens. Mas cada parte tem uma significação em si mesma. Portanto, o método de busca da verdade, o método científico, deve decompor a máquina do mundo nas suas partes constituintes, separadamente, onde eu vou conhecer o funcionamento de cada uma para compreender o funcionamento do todo. Esse é, por excelência, o método cartesiano, do particular para o geral. Né? E isso, evidentemente, tem uma força como ideia. É extremamente sedutor. Porque quando nós olhamos para a realidade, nós vemos, supostamente, partes separadas. Eu estou aqui na minha escrivaninha, tem um teclado, tem uma xícara, tem uma garrafinha de água, tem algumas folhas, uns livros, tem uma gatinha aqui que vocês não estão vendo, tudo partes separadas. Eu já vi que o Lauro também está com uma gatinha ali, um cachorro na sua escrivaninha. Então, temos uma assistência bem diversificada hoje, né? Então, vejam, essas partes teriam existências em si mesmos. Uma xícara é uma xícara, uma garrafa é uma garrafa, um teclado é um teclado. Né? Essa ideia que vem do mecanicismo gera a expectativa de que, se eu separar todas as partes, eu alcançarei verdades definitivas sobre tudo, porque eu vou dissecá-las integralmente. E aí a ciência vai acumulando um conhecimento definitivo sobre tudo. Esse passa a ser o expectativismo do pensamento cartesiano. Ele tem uma frase famosa que diz assim: toda ciência é conhecimento certo e evidente. Então, é a crença de que é possível alcançar certezas definitivas. E isso se incorpora. Veja,
se nós vivemos um mundo de incertezas, um dia diferente do outro, as coisas não acontecem como eu gostaria, isso é tão antigo quanto a humanidade. E vem alguém e me diz que, pelo método da ciência, eu zerarei as incertezas, eu abraço com muita vontade e entusiasmo essa ideia. Eu estou aqui fazendo uma figura, mas é mais ou menos isso que fortaleceu o pensamento mecanicista, que até hoje ainda é muito forte na mentalidade contemporânea e ainda está muito forte dentro do mundo acadêmico, principalmente na área de ciências humanas. Então, veja, Descartes ele faz o acento da filosofia moderna. Galileu, a ciência moderna, ele é um grande experimentador. Ele não é um grande matemático, mas ele conhecia matemática. Tanto é que ele diz que o livro da natureza é um livro aberto e a linguagem que está nele é a linguagem matemática. Para conhecermos a natureza, temos que conhecer a linguagem da natureza. De certa forma, é isso mesmo. Tudo que, se vocês olharem para qualquer coisa na natureza, você descobre implicitamente relações matemáticas. Então, penso que a linguagem do Criador é a matemática. E talvez não a matemática que nós conhecemos, mas é matemática, né, no sentido filosófico. Então, ele junta essas duas coisas, Galileu e René Descartes, e nós temos o reencarne de um outro grande pontual, que faz a síntese desses dois momentos. Em 1642, no mesmo ano do desencarne de Galileu, nasce Isaac Newton, que vai fazer o refinamento do pensamento mecanicista cartesiano. Porque ele traz a linguagem matemática e os formalismos matemáticos para aquilo que Descartes tinha dito e Galileu tinha experimentado. Embora Descartes tenha desenvolvido a chamada geometria analítica, mas Newton vai desenvolver o cálculo diferencial, que está na base das engenharias, né? Cálculo integral e diferencial. Leibniz desenvolve ao mesmo tempo, mas na Alemanha, isso é o extra-mental, dois pontuais, fazendo a leitura dessa necessidade. E essa física de Newton, que é a síntese de René Descartes e Galilei, vai se espalhar, por assim dizer, difundir por todos os ramos do conhecimento. Então, a fragmentação, o disjuntivo passa a ser um método de investigação. Talvez a área mais emblemática resultante desse pensamento é a medicina. Não só ela, mas a medicina é bem aparente, porque o que é que nós temos hoje? N especialismos na área médica. Tem médico só dos olhos, médico só do nariz, ouvido, boca, médico só do coração, só do aparelho digestivo, só dos ossos, só do sistema circulatório. Enfim, tem médico para todos os pedacinhos que são passíveis de decomposição do corpo humano. O famoso quadro de Caravaggio, não, Rembrandt, que é aquele quadro de um grupo de pessoas em torno de um cadáver sendo dissecado, ele é emblemático, porque ali começa a investigação científica, né, de separar as partes, o que era proibido na Idade Média. Por exemplo, Leonardo da Vinci fazia isso às escondidas. Ele subornava coveiros e levava cadáveres para os porões e abria os cadáveres para conhecer o funcionamento do corpo humano, né? Mas ele fazia às escondidas. A época de Rembrandt era feito às claras, fazia parte da nova era. E é interessante
que eles dissecaram os cadáveres, separaram todas as partes, e alguém indaga. Aqui está tudo, etc., faz um inventário, e cadê a alma? Alguém achou a alma? Não, ninguém viu a alma, né? Não dá para ver a alma, não tem. Como é que funciona? Respiração, alimento, metabolismo, é uma máquina perfeita que recebe inputs e devolve outputs, como todas as máquinas. Não precisa de alma. Funciona perfeitamente pela lógica mecânica. É uma máquina perfeita. Embora Descartes nunca negara a alma. Inclusive, ele separa mente e matéria. É isso que traz a ideia da objetividade do conhecimento científico. Ou seja, o que nós descrevemos são as coisas tal qual são. Tanto é que ele diz, Descartes, o primeiro passo do método é duvidar de tudo. O objeto que eu quero conhecer é como se estivesse envolto numa floresta. E eu preciso abrir picadas nessa floresta, que são as dúvidas, para chegar no objeto na sua pureza. Esse é o primeiro passo para se conhecer a verdade. Então, se propõe uma expectativa de verdade absoluta, ou seja, verdade fora do sujeito. O sujeito passa a ser mero observador passivo. Ele tem que receber a informação do objeto e transformar aquilo em formalismos matemáticos, teorias, etc. E, uma vez descrito, usando o método infalível, entre aspas, do mecanicismo, a verdade está assentada. E aí nós vamos colocando nas prateleiras e, eventualmente, lançamos mão dessas informações que estão registradas, por exemplo, em livros. E fazemos um conhecimento repetitivo. Isso está muito forte ainda nas escolas, na educação tradicional. Quando chega a época da avaliação, os alunos ficam angustiados, porque tem que repetir aquilo que ouviram do professor e que leram nos livros. A nota da avaliação vem de acordo com a justa posição ou não daquilo que foi dito e daquilo que foi respondido. É mais ou menos isso, simplificando o sistema tradicional, o que gera uma angústia nas pessoas, né? Porque duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito, mas na hora da avaliação ela tem que ver do mesmo jeito, e de preferência o mesmo jeito que o professor vê. Então, se não for do jeito que ele vê, ele não dá a nota que a pessoa, quem sabe, mereceria. Esse é o sistema tradicional. Veja como o mecanicismo se incorporou no nosso modo, na nossa visão de mundo, do outro e de nós mesmos. Nós vemos o outro como alguém que é passível de ser moldado. O pensamento mecanicista traz essa ideia. Nós temos, por exemplo, a indústria fashion na nossa cultura, que trabalha com modelos. Tanto é que as pessoas lá que são, digamos assim, os instrumentos que serão mostrados com as roupas, etc., com as joias, são chamadas de modelos masculinos e femininos. E é para modelar comportamentos. Mas o ser humano não é modelo, é padrão. Existe um padrão humano, mas não um modelo humano. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Então, veja, aí se assenta o chamado paradigma cartesiano-newtoniano. E a codificação não ficou imune a esse pensamento. Como não poderia deixar de ser. Isso não invalida a obra de Kardec. De maneira nenhuma. Ele continua
atual nos princípios, não necessariamente na interpretação dos princípios. Não necessariamente. Porque ele escreve numa estética do século XIX, onde todo o pensamento estava assentado no mecanicismo. Por exemplo, o passe se chamou de passe fluídico, como se nós emitíssemos fluidos. Isso é uma ideia mecanicista. A realidade se compõe do princípio inteligente e do princípio material, ou seja, do fluido cósmico universal e o princípio inteligente. O fluido cósmico universal é a base que dá origem ao que nós chamamos de matéria. Fluido, vejam, os termos refletem uma mentalidade, uma visão de mundo, uma visão das coisas. Nós sabemos que não é fluido. À época de Kardec ainda imperava a ideia de que o universo era todo embebido no éter, porque como os astros permanecem onde estão, tem que estar sustentado em alguma coisa. Não se tinha ideia, só depois de Newton, que vai se ter a ideia de lei de gravidade. Né? Newton traz as leis do movimento com formalismos matemáticos, e a mais famosa é a lei de gravitação universal. Ele consegue trazer para o racional como é que os corpos se interagem no universo, através da chamada gravitação universal. E ele colocou isso num formalismo matemático. Os corpos se atraem na razão direta do produto das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Ou seja, quanto maior a massa, maior a atração, quanto maior a distância, menor a atração. E isso funciona tanto para a queda da maçã, que, segundo consta, foi o que despertou Newton para a teoria da gravitação universal, funciona para também a Lua, a Terra, o Sol, as galáxias, enfim, é uma lei universal. Quando perguntaram a ele, o que é essa gravidade, Newton? Ele falou, não sei, é algo que nos puxa para baixo. É uma força que nos puxa para baixo. A nossa percepção é essa, parece que nós estamos sendo puxados para baixo. Eu vou levantar aqui da minha cadeira, eu tenho que fazer força, porque parece que a cadeira está me puxando para baixo. Né? É uma percepção que nós temos. Einstein vai mostrar depois que não é isso, não, que é o contrário. Nós não estamos sendo puxados, estamos sendo empurrados para baixo. Mas não vamos entrar nesse mérito também, porque vamos falar disso em outras oportunidades. Quem sabe o professor Raul até fala alguma coisa no próximo encontro. No sábado que vem ele vai falar sobre teoria de campo, né? E que depois nós vamos retomar a teoria de campo para pensarmos para trabalharmos o pensamento complexo. Muito bem. A partir daí nós temos o chamado século XVIII, o iluminismo, a chamada idade da razão, e que proporcionou, apesar de todos esses percalços que eu estou citando do pensamento mecanicista, a famosa Revolução Industrial. Foi a filosofia de Descartes, o experimentalismo de Galileu e a física de Newton que proporcionaram a Revolução Industrial. Que sem ela nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque em 1800 nós atingimos o primeiro bilhão de seres humanos na Terra. Como alimentar, vestir, proteger, etc. 1 bilhão de pessoas, se nós ainda estivéssemos nos paradigmas agrícolas do medievo, onde toda a produção era manual. O arado era de tração animal. A confecção das roupas eram manuais através dos teares mecânicos, manuais. Enfim, como suprir as necessidades de 1 bilhão de pessoas? Nós sabemos que há 10 mil anos atrás a humanidade não passava de 50 milhões de pessoas. Há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, tinha chegado a 350 milhões de pessoas, mas em 1.800 anos saiu de 350 milhões para 1 bilhão e 800.
E de 1800 a 2014 chegou a 7 bilhões. Agora estamos chegando a 8 bilhões. Né? Progressão exponencial, no mínimo geométrica, mas eu acho até que é exponencial. Aí tem que calcular, que não é o meu caso, né? Não é a minha área. Como atender tudo isso? Se não houvesse a Revolução Industrial, a primeira, que é a máquina a vapor, substitui o manual. Depois, no final do século XIX, vem a segunda Revolução Industrial, que é a introdução da eletricidade com a mecânica. A partir da Segunda Guerra Mundial começa a terceira revolução, com a introdução da tecnologia da informação e das telecomunicações, associada às telecomunicações, que já existia, né? E estamos na quarta revolução industrial, que é a internet das coisas, como se diz, né? A inteligência artificial agora tem esse aplicativo que escreve textos, teses, né, que vai aposentar aí. Não precisa mais redigir nada, é só passar as diretrizes e o software redige a tese. Claro que não vai ser assim, né? Não é bem assim, né? Mas essa idade da razão, ela tem uma consequência que vai, de certa forma, conformar o mundo a partir do século XIX, no sentido de formação, que é o império do pensamento materialista. Por quê? Uma vez que o corpo não precisa de alma, as leis de Newton explicam com tanta perfeição e precisão o funcionamento da natureza que nós não precisamos também de Deus. Os deístas do iluminismo, como Voltaire, Diderot, etc., Diderot nem era deísta, era ateu, já declarado, né? Eles diziam o seguinte: eu não nego a existência de Deus, mas ele já fez o que tinha que fazer. Agora cabe-nos conhecer o funcionamento. E aí Newton satisfaz, supre as nossas necessidades. Tanto é que no túmulo de Newton está escrito lá pelos seus seguidores, na época, não por ele, que ele não era assim, não tinha essas vaidades, né? Antes de Newton, tudo era escuridão, né? Não são exatamente essas palavras. Deus fez Newton e Newton fez a luz. Está lá, em outras palavras, né? Está tudo iluminado, não há mais dúvidas. Tanto é que no século XIX, um cientista britânico, consultado por um físico que veio ser um dos grandes colaboradores da teoria quântica, Erwin Schrödinger, ele jovem pergunta ao Lord Kelvin, ele gostaria o que ele achava dele estudar física. E ele diz: não perca seu tempo, procure outra área, porque a física já alcançou todas as respostas. O máximo que vai acontecer nos próximos anos é apenas algumas casas a mais depois das vírgulas. Mas já está tudo equacionado. Enquanto ele dizia isso, Max Planck estava descobrindo aquilo que viria a ser a teoria quântica, que revoluciona tudo, né? E Einstein estaria desenvolvendo, 5 anos depois, a teoria da relatividade, que revolucionou também tudo, toda a nossa visão de mundo, visão do outro e visão de nós mesmos. Pelo menos, não de todos, porque ainda estamos influenciados pelo mecanicismo, mas já vivemos a era que tudo que nós temos hoje, pelo menos mais da metade, tem origem nos conhecimentos da física quântica e da teoria da relatividade. Nós não estaríamos fazendo essa interação aqui com pessoas que estão em Curitiba, pessoas que estão em Camboriú, estão no interior de São Paulo, estão na Grande Pinhais, né?
da qual faz parte Curitiba, não é isso, Esmeralda? Hein, Sarita? Não estaríamos aqui fazendo essa interação, né? Hoje nós fazemos grupo de exercício mediúnico com pessoas que estão na Europa. Toda quarta-feira tem um grupo à tarde, exercício mediúnico, pessoas que moram na Itália, na Áustria, na Suíça, na Suécia, enfim. Na terça-feira tem o grupo que atende aí os núcleos e outras pessoas também fazendo exercício mediúnico, tudo pela internet. Então, veja, isso tudo não seria possível sem as duas grandes revoluções da física. Então, veja, o iluminismo ele trouxe uma grande contribuição. Né? Nós temos carros, aviões, o homem foi à Lua, tudo em face do conhecimento científico assentado depois de Newton. Mas também tem, nesse mesmo período, século XIX, o positivismo, que é a crença absoluta de que alcançaríamos a certeza através da ciência. Tanto é que virou até uma religião positivista. Tem o templo positivista, no Rio de Janeiro ainda tem um, e tem altar, mas quem está lá não são os santos, a humanidade é o elemento de adoração, a humanidade e a razão. Porque Augusto Comte, que é o pai do positivismo, ele tinha uma teoria dos 3 estados. Na antiguidade, o período teológico dos deuses, etc., do politeísmo, não criou o consenso, porque existiam vários deuses, várias religiões, etc. A partir da filosofia clássica vem o período metafísico, que também não alcançou o consenso. Várias correntes filosóficas, vários filósofos, sem consenso. O positivo, pós-Descartes-Newton, trouxe a ciência da exatidão. Portanto, a competência da ciência para alcançar e determinar verdades absolutas está posta. Portanto, nós alcançaremos o consensus, que ele escrevia no latim, o consensus. Não haverá mais discordâncias, porque a ciência vai provar tudo por A mais B, falando numa linguagem simples. E isso ainda está aqui nos dias de hoje. Está na raiz das desavenças, está na raiz dos conflitos, está na raiz das guerras. Porque se eu tenho a verdade pré-determinada pela razão, se você pensa diferente, você está errado. Não pode existir duas verdades sobre a mesma coisa. Isso é a certeza cartesiana positivista. Isso foi a desgraça da humanidade. A certeza de que temos certeza. Nada mais deletério do que a certeza de que temos certeza. Bom, o nosso tempo permite nós virmos até aqui. Eu só vou fazer uma referência, porque aí o professor Raul vai dar continuidade, que, felizmente, enquanto o iluminismo se autoelogiava, por assim dizer, eu já falei aqui sobre um episódio daquele grande matemático francês, Pierre Laplace, grande matemático, que escreveu uma obra muito interessante sobre o funcionamento dos astros, do universo, com base nas leis de Newton, lei de gravitação, etc., leis do movimento. As leis de Kepler também, que Newton se baseou também em Kepler. O Kepler ele fazia tudo por experimentação, não por formalismo matemático. Bom, esse momento
que é século XVIII e XIX, mais século XVIII, reencarnam três pontuais. Michael Faraday, James Clerk Maxwell e Jean-Baptiste Lamarck. Faraday, ele começa a estudar eletricidade e magnetismo e inaugura o que viria a ser chamado de teoria de campo. Porque pela física de Newton, tudo se comunica por meios físicos tangíveis. No estudo da eletricidade e do magnetismo, as coisas se influenciavam sem mediações materiais, por assim dizer, no sentido de tangibilidade. Não interagiam, por exemplo, por fios que interligavam. Havia uma influência num campo. Isso eu não vou aqui desenvolver, porque isso eu deixo com o professor Raul, que, aliás, é a área de competência dele. James Clerk Maxwell, alguns anos depois, Faraday, reencarna em 1791, desencarna em 1867. Em 1831, reencarna Maxwell e desencarna em 1879. O que é que ele faz? Ele faz o que Newton fez com Descartes e Galileu. Ele transforma em equações o chamado teoria de campo ou do eletromagnetismo. E aí assenta essa visão. Não era possível mais explicar o eletromagnetismo pelas leis de Newton. Era preciso uma nova concepção, percepção dessa realidade que estava se revelando. Que só vai acontecer no final do século com a teoria quântica e a teoria da relatividade. Em 1744, reencarna Lamarck, desencarna em 1829, e levanta a primeira versão da teoria evolucionista, que nos coloca no nosso devido lugar na evolução. Antes, a criação, o criacionismo, dizia que nós já tínhamos sido criados exatamente como somos. E os outros também, todos os outros seres foram criados exatamente como são. E o evolucionismo de Lamarck diz, não, nós somos produto de uma evolução que nos antecedeu. De seres que nos antecederam, biologicamente falando. Quem vai dar, digamos assim, o refinamento a essa teoria é Charles Darwin. Darwin, né, que os ingleses falam. Que nós conhecemos, pelo menos, de ouvir falar, né? Então, todos esses três grandes pontuais abriram a janela para a revolução da física no final do século XIX e início do século XX. E é a física que hoje, de certa forma, gere as nossas vidas, né? Muito bem. Por que nós estamos falando tudo isso? Mas não é isso aqui não é um curso de atualização em doutrina espírita. É que se nós não atualizarmos o nosso conhecimento, nós não atualizamos a doutrina, porque a doutrina tem íntima relação com a ciência, com a filosofia e com a cultura, e, inclusive, dentro da cultura, a cultura religiosa. Então, nós vamos falar, o módulo que eu coordeno é o livre-arbítrio, porque nós temos os 5 princípios básicos: Deus, Jesus e a moral cristã, comunicação entre os polissistemas, livre-arbítrio e reencarnação. No ano passado, nós fizemos Deus e Jesus e reencarnação. Agora nós vamos fazer comunicação entre os polissistemas e livre-arbítrio. Só que eu estou trabalhando livre-arbítrio e pensamento complexo. Porque nós temos que atualizar o nosso conceito de livre-arbítrio, né? Então, agora eu abro para a gente conversar, porque eu sei que é muita informação em pouco tempo. Nós vamos ter vários encontros sobre essa temática, mas assim, intercalado. Com a teoria de campo que o professor Raul vai trazer, vai facilitar para a gente dar continuidade e falar um pouco sobre teoria da complexidade, porque nós precisamos, pelo menos, ter noções da física quântica. Noções.
para compreender a teoria de campo e aí compreender campo mediúnico. Campo mediúnico. Que talvez seja, digamos assim, a cereja do bolo, né, dos nossos encontros aqui em torno do livre-arbítrio. Muito bem. Fiquem à vontade para questionar e perguntar. Não esqueça, quem vai falar, pode se levantar a mão, eu administro aqui. E ative o microfone, né? Quem vai falar. Ok? Ou ficou tudo claro, muito claro, ou ficou tudo muito escuro. Se ficarem nesse silêncio. Streaming is on. Podemos encerrar, então? Fale, Cris. A Rosângela levantou a mão, então fale, Rosângela. Nossa, sou eu e a Cris aqui, quem que vai falar primeiro? Eu fiquei assim, enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando, você falou da questão da moldura, e eu fiquei pensando como ainda, né, as religiões e também o espiritismo ainda está muito dentro dessa moldura, como é difícil sair dessa moldura, não fazendo, assim, uma crítica, mas às vezes a gente vê, né, dentro da doutrina, coisas assim que você fala dentro da doutrina espírita, né, coisas que, às vezes, dentro do nosso século, seria inviável, né, é preciso reconceitualizar, é preciso rever certas posturas, certas coisas que a gente escuta que fica assim, que choca, né, ao mesmo tempo. Mas também fico pensando, né, na religião católica, por conta de não poder os padres se casarem, né, de ter todo aquele cerimonial, aqueles ritos, né, que tem dentro das religiões. Então, eu acho isso, assim, tão forte, e eu fico me perguntando quando que isso vai ser rompido, né? Tudo bem, a gente espera, assim, que o mundo evolua, que outras vertentes venham, né, mas mesmo assim, eu fico me perguntando quando que isso vai ser rompido, porque não é uma coisa que aconteceu agora, né? Já faz séculos que a gente vem caminhando, parece que muito lentamente, né? Eu sei que você tem uma visão mais otimista, mas a minha não é tão otimista. Eu fico me perguntando, assim, quando que a gente vai poder rever esses conceitos, inclusive dentro da própria doutrina espírita. Então, acho que era, assim, só um comentário, né, Rui? Mas, enfim, acho que tem muitas coisas para estar colocando, mas isso é uma coisa que me chamou muita atenção, foi a moldura, como você colocou essa questão da moldura. Obrigada. Veja, primeiro que a moldura ela se expande em ritmos diferentes para cada um. Depende do... Por exemplo, vocês estão aqui num sábado à tarde, que poderiam estar fazendo outras coisas, descansando, lendo um livro, passeando na praia ali em Camboriú, né? Né, Aparecida? E a Fátima. Estão aqui. Isso significa o quê? Que vocês querem ampliar as molduras, as respectivas molduras. Isso acontece todos os dias com todos nós, porque amanhã eu sempre serei maior do que hoje. É que essas mudanças não são com grandes saltos, elas são lentas mesmo. A história não dá saltos. Nunca deu e nunca dará. O que nós vemos, por exemplo, nos momentos que parecem de ruptura, o apogeu de um processo que vem em gestação, em longa gestação. Quando o Muro de Berlim veio abaixo, não foi um acontecimento que surgiu naquele momento ali. Ali é o desfecho de um processo eslético de curta, média e longa duração. Houve uma maturação mental e que derrubou a mentalidade que sustentava aquele sistema. É assim que as coisas acontecem. O que nós estamos vivendo hoje é um momento transitório. É uma transição entre um sistema de ideias decadente e um sistema de ideias
ascendente, que fazem esse movimento, um caindo, o outro subindo. Nós estamos bem no meio dessa interseção. E estar no meio dessa interseção é como estar no meio do furacão. Você vê os estragos, mas não sabe para onde é que vai. Não sabe o que vai sobrar disso, né? Mas tem algumas suposições, inferências, referências, etc. No meu modo de ver, esse momento está montando, por assim dizer, as plataformas da era transdisciplinar, da era assentada na ideia de unidade na diversidade. Isso muda tudo. Não teremos mais guerras, não teremos mais conflitos destrutivos, mas teremos debates de ideias. Isso nunca vai acabar, né? Porque duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Mas teremos premissas que vão superar as premissas atuais. A premissa atual é disjuntiva. Se eu estou certo, você está errado. A premissa transdisciplinar, eslética, cada um tem um alcance possível da verdade. Mas todos têm. Quando eu coloco em debate as ideias, o resultado tem que ser uma somatória daquilo que cada um alcançou. E não o que a dialética propõe, que é o melhor argumento deve vencer e os outros devem ser dispensados. Na base, a dialética é isso, né? Alguém pediu a palavra aqui, mas não se identificou, não pôs o nome ali, tá? Fellow Jitzer. Quem que é? Raul, só uma coisa eu tinha colocado, eu estou sem internet, Ah, eu não sei se entrou a mãozinha, porque eu não consigo, ela não indica aqui. não, mas você está... Não, mas pode, é só para avisar que talvez eu Isso. não consiga. Desculpe, professor Raul, é a Denise. Eu esqueci de pôr o meu nome ali quando É iniciou Rui. a... É o Rui, viu? Desculpa, Rui. Eu esqueci de pôr meu nome ali. O Raul vai ser no próximo sábado, Denise. Que o senhor estava falando dele, eu acabei ficando com ele na cabeça. Não tem problema, não. Me desculpe. Fale, Denise. Professor Rui, então, assim, pela sua fala, nos acontecimentos que nós encontramos toda a origem de todas as mudanças. E por trás desses mesmos termos, os indivíduos, eles passam, porque atrás desses acontecimentos existem os indivíduos, que são chamados de capacitadores, que enxergam além dessas molduras vigentes que o senhor estava comentando, abalando, então, as estruturas, eles provocam grandes alterações na mentalidade como um todo. Quando a gente altera o conceitual, altera-se também o lógico axiológico e os valores conscientes. Então, a minha pergunta ao senhor é a seguinte: como nós podemos adotar uma postura eslética sem cair no relativismo? Boa pergunta, Denise. Primeiro, né, é interessante lembrar que esses pontuais eles têm o chamado pensamento lateral. Eles pensam, conseguem ver além da superfície. É uma habilidade que eles têm, mediúnica, tudo se resume ao campo, a faculdade e o campo mediúnico, e eles conseguem ver aquilo que nós, simples mortais, não vemos. Por isso que eles conseguem fazer as sínteses, né? Mas a sua pergunta, poderia só repetir? Como que nós podemos adotar uma postura eslética sem cair no relativismo? Ah, sim. Veja, lá na antiguidade grega, houve um debate entre os sofistas e Sócrates. Sócrates debateu muito as ideias de Protágoras. Protágoras dizia o seguinte: a verdade é o que é para cada um, e não é o que não é para cada um. Ou seja, cada ser uma verdade. E Sócrates questionava porque ele dizia o seguinte: tem que haver substantivamente algo
que possa ser um balizador da verdade. No que, no meu modo de ver, ele estava certíssimo, né? E aí volta essa tua consideração, o relativismo exagerado, digamos assim, o absoluto. Não. A eslética não entra nesse campo, nessa visão relativista, de que tudo é verdadeiro. Senão nós teríamos que reescrever a história inocentando todos os trogloditas da história. Stalin estava certo do seu ponto de vista, o Pol Pot estava certo do seu ponto de vista no Camboja, quando eliminou 1/3 da população para impor as suas ideias. Hitler, dentro da sua concepção de eugenia, de raça pura, etc., também estaria certo, que era a verdade que ele comungava, né? E não é assim. Por baixo da nossa compreensão existe uma chamada lei moral que está gravada em todos nós, que é a nossa bússola interior, e que foi revelada através dos pontuais, como Moisés, Lao Tse, Buda, Jesus Cristo e outros, né? Confúcio, que são pontuais que revelam os fundamentos da lei moral, só que no seu tempo e no seu espaço, traduzindo aquilo que é substantivo para uma essência temporal, onde existe uma cultura vigente com símbolos, signos, significantes, significados de cada época. Por isso que tem primeira, segunda e terceira revelação na nossa cultura. Moisés, Jesus e Kardec, na nossa concepção espírita. Mas são 3 revelações do quê? Da mesma lei moral. A gente chama de lei moral. Lei já é algo temporal, mas dessa substância que está gravada em todos nós. E ela é a bússola universal que vai aperfeiçoando as relações humanas, em síntese, né? Que se traduzem através dos códigos, né? Das leis, das normas, dos costumes. Você tem lá, alguns séculos antes de Moisés, você tem o Código de Hammurabi. É o primeiro código assim que se tem notícia registrado, em que fala sobre o que é certo e o que é errado. E é onde se assenta a ideia do olho por olho, dente por dente, que Moisés traz para a primeira revelação. O que é que Hammurabi e Moisés buscavam? Justiça. Lei de justiça, amor e caridade, está lá no Kardec. Ele denominou lei de justiça, amor e caridade. A forma de se encontrar, de se alcançar a justiça é temporal. Aquela época, paga-se na mesma moeda. É um sentido de vingança, né? A correção da injustiça vem por um processo vingativo, que ainda tem algumas culturas aqui, ou subculturas, em algumas regiões do planeta. Corta-se a mão do ladrão. Se você tem um membro da família que foi assassinado, você tem o direito de assassinar um membro da família do assassino, e assim, ainda tem isso em algumas culturas, né? É residual, mas ainda existe. Então, veja, Denise, existe uma bússola interior que é universal, que é da substância do espírito, é o imprint do Criador na nossa criação. Senão, você tem razão. Seria um relativismo absoluto, tudo estaria certo dependendo do ponto de vista. Obrigada, professor. Alguém mais? A Cris tinha levantado a mão, né, Cris? Então, professor, eu estou lá no século XIX, pensando num desdobramento que me ocorreu, no lugar do indivíduo, né?
porque se o mecanicismo, de certa forma, ele anula a singularidade, né? Enquanto a autonomia do indivíduo e desse livre pensar, e o senhor falou que o mecanicismo seria o império do pensamento materialista. Me ocorreu de pensar que no século XIX, a riqueza de experimentações que teve, né, e que se torna uma referência que reverbera para nós muito forte nas artes, por exemplo, que é o campo da subjetividade. Então, assim, se ali estava sendo anulada a singularidade, mas, no entanto, estava muita gente pensando nesse momento essa ideia desse ser, né? Através de experiências, de Freud, da psicanálise, enfim, das artes também. E é interessante como é forte isso, porque a gente ainda vive essas referências, né? Dessa experimentação. E me ocorre que essa experimentação do novo, eu não sei, nós estamos num lugar um pouco confuso agora disso, eu sinto assim, na área da subjetividade, nesse campo. Bem lembrado, eu diria assim, até antes do século XIX, no Renascimento, o Renascimento foi nas artes, não é isso? Você que é especialista. E qual é o primeiro passo desse renascimento nas artes? A perspectiva. A introdução da perspectiva na representação da realidade. E quando se fala em perspectiva, está se falando do olhar humano. Então, é a reintrodução do sujeito como protagonista e não mais como coadjuvante da história, né? Então, ali começa a reintrodução do indivíduo. O problema que nós levantamos do mecanicismo é que, mesmo reconhecendo a individualidade, se cria um método reducionista de busca da verdade, o que acaba forçando o reducionismo da individualidade. Ela não está suprimida, está reduzida a um pensamento único. É a base, por exemplo, do pensamento marxista. Uma sociedade igualitária. Não uma sociedade de iguais, mas igualitária. Não de iguais perante a lei, mas de que todos possam ser nivelados a um pensamento único. Você pega, a partir da premissa mecanicista, o homem-máquina, você constrói todo um edifício lógico e axiológico que parte do pressuposto que, como máquina, eu conseguiria regular o comportamento humano dentro de determinadas diretrizes e objetivos. Então, eu acredito que eu conseguiria criar um ser humano perfeito para uma sociedade perfeita. E aí veio o desastre. Os genocídios, os milhões de mortos daqueles que não se ajustavam ao modelo, né? Então, veja, ainda não alcançamos a singularidade, a ideia de singularidade. Admitimos a individualidade, mas ainda não aceitamos a singularidade, que é duas pessoas jamais verão a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Sempre, evidentemente, balizados pela substância que nós chamamos de lei moral. Porque é que as atrocidades, queimar pessoas em praça pública, etc., foi saindo da legislação humana, continua assim, às vezes tem linchamentos, tem essas coisas, mas não é aceito pela mentalidade vigente. Né? Então, desculpa, eu ia só pensando naquela ideia do motor, né, da história. Esses motores ideológicos, então, seriam decadentes mesmo, né? Sim. Se você reduz a história, por exemplo, à luta de classes, é um reducionismo. Você diz, tem um algoritmo que faz a história, luta de classes. É um reducionismo. Né? Quando você observa a história, você vai ver aqui
As grandes transformações começaram com o acontecimento de curta duração. Gutenberg é um grande personagem na nossa história. Foi o que enfraqueceu o poder clerical e permitiu que a sociedade civil assumisse o seu papel a partir do iluminismo. Né? As monarquias todas foram... Não, as que permaneceram como simbólicas. Reina, mas não governa. A rainha da Inglaterra virou sinônimo de reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, no caso da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista. Isso acontece na Holanda, na Espanha, na Bélgica. Onde mais? Em Luxemburgo, que é ducado. Enfim, mas tem o poder civil se manifesta através dos parlamentos. É ali que as coisas se decidem. A monarquia passa a ser apenas um moderador, digamos assim, que acontece na Escandinávia, por exemplo, Noruega, Suécia e Dinamarca também são monarquias parlamentaristas. Então ficou como símbolo, mas não como poder efetivo, né? Por quê? Porque não é possível você ser dominado por uma família. Não tem espaço para isso quando o indivíduo, na sua diversidade, começa a assumir o seu papel de protagonista. É a humanidade, é a sua caminhada, né? Sim, só me ocorreu os discursos da igualdade, né? Hoje nós estamos na era do discurso. Aí você tem um descompasso para que isso se constitui realmente no conviver, né? É outro lugar, né? Mas... Nós estamos na era das narrativas, mas nem no discurso. As narrativas. É a pós-verdade. Mas é um período, é um processo, um momento de transição. Todo momento de transição é tumultuado, é traumático, porque as ideias decadentes irão reagir na medida em que percebe que o controle está fugindo entre os dedos como água. Estão perdendo o controle como água entre os dedos. Então, a tendência é uma reação cada vez mais contundente. Temos mais uns minutos ainda, né? Então, isso, olha, os fundamentalismos que ressurgem no século XX e ainda estão aqui no século XXI. É uma reafirmação dos valores axiológicos do passado, numa tentativa de segurar o tempo. Né? É uma reação de um animal aquado. É isso que eu vejo assim, simplificando um pouco. Né? Mas... como a humanidade nunca regrediu, não vai ser agora. Né? Olha, veja tudo que nós conquistamos. Eu sempre gosto de lembrar desse aparelhinho aqui, que resume tudo que a humanidade conquistou. Está aqui. Todas as conquistas da humanidade vieram para o nosso bolso. Isso significa o empoderamento do indivíduo. O que ainda atrapalha, por assim dizer, é que nós ainda não aprendemos a lidar com esse empoderamento. Há os abusos. Né? A rede social, por exemplo, a internet, é uma janela para o mundo. Daqui eu acesso o mundo, mas o mundo também entra na minha casa. Então nós não aprendemos ainda. É um excesso de informação e desinformação, que nós precisamos aprender a lidar com isso. E isso só o processo educacional, o senso crítico, é que vai resolver. Não é a censura, não é o controle das redes. Isso é discurso autoritário de quem quer dominar as pessoas, quer impor comportamentos, quer dizer o que é verdade e o que não é verdade. Nós estamos vivendo esse momento. Isso é a reação
da reação, dos reacionários, né? Dos reacionários, aqueles que reagem às mudanças. Isso tudo veio para ficar. Nós precisamos só amadurecer. Não está certo as pessoas viverem com isso aqui na frente dos olhos, atravessando rua com isso. Isso não é. Você não pode ser funcionário do pensamento. O pensamento é que tem que te servir. Nós não podemos ser funcionário da tecnologia. A tecnologia veio para nos servir. Quando há esse exagero, inclusive está trazendo problemas de saúde para as pessoas, problemas de coluna, etc., porque ficam com o pescoço abaixado ali, é no ônibus, é na rua. Tem gente que é atropelada olhando o celular, né? Você vai num restaurante, as pessoas estão ali, 4, 5 pessoas numa mesa, todo mundo olhando o celular. Parece que estão conversando pela rede, não mais ali né? Isso é falta de uma compreensão desse empoderamento. É como você chega numa tribo e distribui presentes. Vocês conhecem um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos? Já ouviram esse filme? Já viram? Conhecem? É muito interessante. É uma tribo, os bosquímanos, no interior da África, e um sujeito está passando num avião, num teco-teco, né? Tomando uma Coca-Cola, naquelas garrafinhas de vidro, assim, e ele termina de tomar a Coca-Cola e joga pela janela do avião, e ela cai assim, num areial, assim, não quebra, né? E um dos membros da tribo acha aquela garrafinha. E é um objeto absolutamente estranho para a sua cultura. E aí ele começa a descobrir aplicações para aquele objeto. E aí, por exemplo, ele transforma aquilo numa espécie de um suporte para o ralador, que eles ralavam as raízes, mandioca, essas coisas, mais eficiente do que os raladores da própria cultura. E aí começa a haver cobiça, ciúmes, disputas que não existiam antes. Aí o líder da tribo, os deuses devem estar loucos porque jogaram essa garrafa aqui e estão bagunçando a nossa tribo. Pega aquilo e vai devolver para os deuses e acaba tendo contato com a sociedade chamada civilizada. Né? Muito interessante. Então, isso aqui é a garrafinha de Coca-Cola ainda para nós, sabe? Precisamos decifrá-lo, né? Mas veio para ficar. E foi uma grande conquista. É uma grande conquista. Né? O que mais? Fabiola, fazia tempo que eu não te via, Fabiola. Eu sei que você gosta dessa área, lê muito sobre isso. Pois é, Rui, eu estou feliz de voltar. Estou muito feliz. Rui, eu não consigo ligar a mãozinha porque eu estou sem... Só uma pergunta sobre essa relação, né, da desnaturalização do homem diante de todo esse processo. Desnaturalização, o que você quer dizer com desnaturalização? No sentido de integração com a natureza. Ah, sim, sim. Daí a importância da teoria da complexidade. Tá? O que é o complexo? Aquilo que liga tudo, aquilo que está interligado. Tudo está interligado. Então, o Edgar Morin, ele escreve um livro no final dos anos 70, intitulado, inclusive está lá no blog, eu coloquei lá uma parte do livro escaneado. O paradigma perdido, a natureza humana. Ou seja, nós perdemos o paradigma da natureza humana. Nós nos tornamos seres insulares. Um ser ilha, cercado por outros seres por todos os lados.
quando, na verdade, nós somos peninsulares. Nós pertencemos ao continente vida, natureza. Apenas somos uma península que se distingue, mas não está separado. Daí a importância do pensamento complexo, que nós vamos falar na sequência, nos encontros. Está lá no calendário, lá na programação, os dias que nós vamos trabalhar isso. Hoje eu fiz essa introdução do pensamento mecanicista, porque, como eu sempre digo para os alunos, nós todos somos cartesianos, só que não sabíamos disso. Na medida em que eu começo a tomar consciência pelo autoconhecimento que eu sou cartesiano, eu abro a possibilidade de mudar. Thaís. Deixa eu abrir meu vídeo aqui, peraí só um minutinho. A Thaís levantou a mão? Sim, levantei. Opa, então fale. Deixa eu só te achar aqui, que eu saí do... Desculpa. Estamos te ouvindo. O senhor citou uma série de... já entendi, só um minutinho. Abri o vídeo, mas não abri aqui na máquina. O senhor citou uma série de pontuais ao longo do tempo, né? E nós entramos, né? Estamos numa fase de transição, e no meio desse turbilhão é até difícil nos posicionarmos em relação a tudo isso, ao contexto, à contingência, né? O senhor acha, na sua opinião, com todos esses instrumentos e instruções que nos deram, na verdade, eu não diria nem empoderamento, mas uma autonomia, que isso vai nos conduzir para não termos mais esses pontuais, mas cada um de nós, de alguma forma, trazer alguma coisa ao contexto e essa nova mentalidade se formar com todas essas contribuições? Exatamente isso. Você chegou num ponto muito importante, que é a compreensão de que a humanidade atingiu a sua idade adulta. Ela não precisa mais de tutores, de profetas, de guias, etc. No Espiritismo, os médiuns pontuais, como o professor Mauri, como Chico Xavier, foram a última safra. Nós tivemos o privilégio de conhecê-los. Eu não conheci o Chico pessoalmente, mas conheci a sua presença e a sua literatura, né? Nós não teremos mais médiuns pontuais. Nesse momento, nós estamos vivendo um processo de transição na SBE, sem Mauri, sem Leocádio, sem Green, sem Marina, pelo menos presencialmente ali, no sentido de interação material, né? É claro que nós estamos interligados intuitivamente pelo campo mediúnico a todos os orientadores e instrutores espirituais da nossa família espiritual e os demais. Mas nós atingimos a nossa maturidade como humanidade. Por isso que nós alcançamos todo esse instrumental instrucional que se resume nessa tecnologia. Isso nos deu autonomia, aumentou nossa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, é uma autonomia dependente. Quanto mais autônomo nós nos transformamos, mais dependente nós somos. Só que é uma dependência que não está vinculada a uma única pessoa, a um grupo de poder, etc. É uma dependência da humanidade na sua diversidade. Porque, enquanto nós estamos conversando aqui, tem milhares de pessoas descobrindo, inventando e inovando. E que vão se incorporar ao nosso cotidiano, né? Hoje, nós temos, por exemplo, em função do datado, há um domínio de alguns grupos em termos de rede social e de sistemas operacionais. Nós temos o Macintosh, né, o Mac, o OS do Mac e o Windows da Microsoft. Mas, por exemplo,
O YouTube começou a censurar, começou a restringir. Aí surgiu o quê? O TikTok, surgiu o Telegram. Enfim, quando alguém quer dominar, já tem outros formulando novas alternativas e que o controle foge das mãos. Então, é uma autonomia dependente, mas que permite que a gente vá superando as tentativas, porque é uma mentalidade decadente que ainda está dominante. Né? Eu não diria dominante, mas ainda está muito forte. Por exemplo, o Steve Jobs até não, mas o da Microsoft, como é o nome dele? Bill Gates. Bill Gates. O Bill Gates. O Bill Gates ficou datado. Ele traz uma grande contribuição. Qual foi a visão dele? Ele trabalhava para a IBM e desenvolveu o DOS, o primeiro sistema operacional antecessor do Windows. A IBM só pensava em mainframe, em computadores, supercomputadores, né? Os mainframes, aqueles computadores que ocupavam o andar inteiro. Era coisa de universidade, de organizações militares, de grandes indústrias, empresas, etc. Não era coisa para indivíduos. E o Bill Gates viu o seguinte: eu posso popularizar a computação para pessoas através desse sistema operacional. Negociou com a IBM e ficou com o DOS e fundou a Microsoft. Só que depois ele quis dominar através do monopólio do Windows. Né? O Bill Gates, o Steve Jobs como é que chama? Do Mac, do Macintosh, né? Da Apple, ele viu na universidade onde ele estudava aqueles computadores e ele queria, mas eu quero ter um em casa. E foi lá para a garagem do pai dele, junto com o Steve Wozniak, que é outro colega dele, e desenvolveram o primeiro computador pessoal, como nós conhecemos hoje. Né? E chegou onde chegou. Ele é que concebeu isso aqui. Ó. Ele que concebeu os iPads, essas coisas todas. Ele foi, inclusive, demitido da própria empresa, né? Porque ele era irrequieto. Diz que de um gênio difícil assim, de conviver. Foi demitido da própria empresa. Ele fez um discurso na formatura de estudantes na universidade onde ele estudou, acho que era Stanford, se não me engano. E no discurso ele disse o seguinte, que o período mais criativo dele foi quando ele foi demitido da Apple. Ele ficou livre para criar. Tanto é que a Apple estava indo para o buraco, chamaram ele de volta. E aí ele desenvolve o smartphone, né? Que o celular era só para falar. Que já era uma maravilha você ter essa mobilidade que o celular permite, né? Onde estiver, você fala com as pessoas, carrega no bolso. O primeiro celular que eu trabalhei, que não era meu, era do banco lá em Brasília, era um tijolo desse tamanho com uma antena, parecia um rádio de polícia. Não dava para colocar no bolso, eu tinha que carregar na pasta. Aí vem os Motorola com aquela bateria gorduchinha, assim, né, que também era difícil carregar no bolso e durava pouco a bateria. Aí vem o StarTAC, não sei o quê. De repente vem o smartphone, que faz tudo. Hoje, se nós tivéssemos, há 10, 15 anos atrás, que fazer essa transmissão, nós teríamos que ter aqui um grupo de técnicos nos bastidores, uma parafernália de equipamentos, câmeras, etc., para fazer essa transmissão. Técnicos em áudio, técnicos em vídeo, etc. Agora, nós mesmos fazemos. Né? Fazemos tudo que um monte de gente tinha que fazer. Isso, evidentemente, extinguiu algumas profissões. Chega por hoje? Ou quiser mais alguma indagação, fique à vontade, mas senão fica cansativo, né? No próximo sábado, o professor Raul estará com vocês falando sobre campo mediúnico,
Ele vai trazer a visão, porque como ele e a Vanilza são formados em engenharia elétrica e eletrônica, eles têm um domínio, né, dos conceitos da física, da matemática. Eles vão trazer essa abordagem que vai facilitar para nós entendermos um pouco melhor, compreendermos um pouco melhor a complexidade e a transdisciplinaridade. E ligarmos isso com o livre-arbítrio e a mediunidade, né? Que é uma recontextualização à luz do conhecimento contemporâneo. Ok? Agradeço a atenção de todos, tenham um bom final de semana e até o próximo sábado. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Excelente Obrigada. aula. Obrigado. Obrigada.